Sejam bem-vindos a mais um programa Pensar Política. Hoje tenho como convidado o Nuno Camilo, que não vou fazer apresentações porque ele é já uma figura bastante conhecida no nosso meio, em particular na cidade do Porto, onde já foi presidente da Associação dos Comerciantes do Porto e é atualmente vice-presidente da Confederação do Comércio Português. Disse bem? No Conselho Geral. No Conselho Geral. Agora, e portanto é alguém que nos pode trazer alguma informação muito bem calçada, como se costuma dizer nos meios do Porto, na linguagem do Porto. Nuno, no início desta conversa, primeiro desejar um bom ano. Segundo, vamos falar um pouco destas travessuras que andam à volta do governo do Partido Socialista, que tem sido um final de ano quase ano horribilis, como diria em Inglaterra, quando foi a casa da Diana e dos divórcios. E aqui também está a acontecer um pouco isso, não? Antes de mais, cumprimentá-lo, já também um bom ano a si e a todos os nossos telespectadores, e dizer-lhe que eu acho que a primeira questão é que o Partido Socialista não tem anos maus. Se nós vejamos, nós em 8 meses tivemos 8 escândalos, nenhum deles o Primeiro-Ministro sabia de nada, estava sempre numa caixa protegida, parecia que estava com um vírus que não podia ser contactado, protegidíssimo, não sabe nada do que se passa no governo dele, não soube, é o Ministro, é não sei quem. E depois há outra questão que é, isto nunca afeta diretamente o António Costa. Se nós hoje fizéssemos uma sondagem e olhássemos para o perfil do António Costa há 8 meses e do que é agora, ele realmente, nos meios políticos de Lisboa, e há bocado havia um colega meu com muita piada que me dizia que ele é conhecido como o príncipe da política. E é verdade, porque se nós constatarmos... Será Marcelo Rebelo de Sousa o rei? Vai ser, já lá vamos, e vai ser, acho eu. Mas o príncipe, porque realmente ele está sempre muito protegido, nunca sabe de nada, as polémicas acontecem, o desgaste no governo, vejam o número de ministros que já caíram, e o António Costa nunca é beliscado em nada. Depois, a outra questão é que se nós olharmos para aquilo que aconteceu hoje, e com estas nomeações recentes, nós percebemos que o António Costa não está a gerir o país, está a gerir o Partido Socialista. Única e exclusivamente. E vejamos o seguinte, António Costa foi buscar Galamba e foi buscar uma antiga secretária de Estado. E por coincidência, 2 elementos muito próximos, para não dizer braços armados, do Pedro Nuno Santos, e estes senhores vão-se autonomizar e secar o Pedro Nuno Santos. Daqui a 2 anos, 3 anos, o Pedro Nuno Santos deixou de ser alguém com o protagonismo que tem dentro do Partido Socialista. Porque deixou de ser um super-ministro, passou a ser um deputado, passou a ter muito tempo, mas a corte do poder já não está lá o Pedro Nuno Santos. Quem está é o Galamba, quem está é o Ministro do Ambiente, que me está agora a faltar o nome, que foi o Duarte Cordeiro. Portanto, são uma série de pessoas próximas do Pedro Nuno Santos, mas que afinal, com o tempo, vão começar a criar novos laços e novas relações. Não perdem lealdades de amizade, mas há uma perspectiva política que deixam de olhar cá para baixo para o deputado e tem que olhar para cima para quem é o Primeiro-Ministro. Portanto, eu considero que o António Costa não está a gerir o país e está única e exclusivamente preocupado em gerir a estabilidade do governo e, acima de tudo, garantir a sua prorrogação do prazo daquilo que seria o expectável. E porquê é que eu digo a prorrogação do prazo? Apesar do governo ter uma maioria consolidada, não é? Nos últimos anos é a primeira vez que o Partido Socialista tem uma maioria deste género. Nós temos uma situação estranha, que é, vemos por um lado Marcelo Rebelo de Sousa preocupadíssimo em continuar a tirar selfies, a dar mergulhos no Brasil e a dar uns recados para Portugal, a não execução correta do PRR, mas na verdade o Marcelo Rebelo de Sousa neste momento está num colete de forças, porque por um lado quer deixar o nome dele na história por ser um presidente interventivo e próximo das populações, mas António Costa vai-o secando. Porque... Mas, vamos aqui parar um bocadinho, porque esse é um tema que tem continuidade. Relativamente àquela afirmação de que o
Costa está a governar o Partido Socialista, não está a governar o país. Não há aqui um contrassenso porque os resultados económicos do país têm sido favoráveis, digamos, quer ao nível, com exceção do efeito inflação, os resultados no emprego e na economia têm sido razoáveis, digamos, não são brilhantes, mas têm sido razoáveis, dentro até do espírito em que estamos a viver hoje, que é um espírito um bocado insuportável e quase que inexpectável, porque há uma clara há uma clara falta de compreensão do que é que se está a passar e do que é que se vai passar. Correto. Mas para depois irmos à questão, para termos dado continuidade a esta conversa. Eu percebo quando o Figueiredo me fala nos resultados económicos favoráveis. Nós estamos neste momento a falar num saldo de mais de 6 mil milhões de euros. Isto deve-se a duas coisas. A primeira questão, houve um conjunto de impostos que não aumentaram diretamente, mas como os preços aumentaram, aumentou a receita. Mas eu prefiro dizer assim porque há pessoas que não sabem o que é inflação. E se eu explicar que o aumento dos preços subiu e automaticamente o imposto indexado a esse preço também aumenta a receita do Estado, veja a questão do salário mínimo, também aumentou. Quem é um dos maiores beneficiários não é só o trabalhador, é também o Estado. Okay? Portanto, nós vemos aqui um aumento da receita por parte do Estado, direta e indiretamente, e nós não precisamos de ir muito longe, basta fazer 500 km, olhar para Madrid, quem está no Porto olha para Madrid e vê qual foi a decisão. Acabou-se com os impostos nos produtos básicos. E esta medida não foi tomada por uma necessidade eleitoral, não foi tomada por uma necessidade de circunstância ou porque a rainha Letícia acordou de manhã e disse ao príncipe... O grau de endividamento do espanhol é muito inferior ao grau de endividamento português. Correto. E isto, quer dizer, também leva a que Portugal tenha que reduzir a dívida, não pode fazer crescer a dívida. Sim, porque as taxas de juros vão alterar-se significativamente. Mas nós não podemos mudar o discurso e dizer, nós não podemos dizer, quando Pedro Passos Coelho era Primeiro-Ministro de Portugal e que era preciso cumprir com a dívida, que era preciso reduzir a dívida, que era preciso diminuir o déficit, e o Partido Socialista na oposição dizia, a dívida é para si gerido. E se for preciso, nós não pagamos... Dizia uma coisa diferente. Dizia assim, o país vai para além da dívida. Está bem. E se for preciso, não pagamos. O Pedro Nuno Santos chegou a dizer, isto não é para pagar. Não. E agora o Partido Socialista vem, o arauto das contas certas, dizer que é preciso pagar. Porque há aqui uma questão que é, o que está a acontecer na nossa sociedade é um estrangulamento da classe média. E nós hoje o que nós temos é um espaçamento maior entre aquilo que é a classe mais baixa, o número de salários mínimos nacionais tem aumentado drasticamente. E depois temos uma felicidade, que é, nós estamos com uma dificuldade de mão de obra e, infelizmente, os senhores que vêm do Brasil fugidos pela insegurança, os que vêm africanos para Portugal, os que vieram da Ucrânia, vieram colmatar este problema da falta de mão de obra. Os que vieram também de outros sítios, Timor, de muitos outros sítios do mundo, um problema sério para... que vieram para Portugal e estão a ajudar a colmatar este problema, porque senão o que é que nós íamos ter? Um aumento do custo da mão de obra e as nossas empresas iam perder cada vez mais competitividade. E agora veja o seguinte, nós estamos na conjuntura mais adversa, em que temos as empresas estranguladas financeiramente, em que o crédito das empresas, que muitas delas trabalhavam com créditos, infelizmente, e que agora estão a sufocar... Agora vão ter que pagar, não é? E vão ter que pagar, não é? Agora está a chegar à altura dos créditos do Covid. O Governo quer pôr os 4 dias de mão de obra. E eu pergunto como é que a gente vai competir com o mercado externo. E isto tudo, lá está, é a gestão... Mas isso é uma medida para ser gerida, não é uma medida para ser implantada, digo eu. Eu fico preocupado com o que é para ir gerindo, porque não é muito a minha praia. A minha praia é mais fácil. Os 4 dias acho que vai ser implantado ao longo do tempo, porque não é compreensível que se vá para os 4 dias na saúde, na segurança... Não, sabe o que é que vai acontecer?
Ao fazer isto, os 4 dias, isto é uma medida inteligente, porque o Governo com isto vai tornar uma coisa, os números do desemprego vão baixar, para números nunca antes atingidos, porque eles não vão aumentar as horas de trabalho. Se vão passar para 4 dias, vai haver um fosso, vai ter que ser preenchido. Portanto, eu não compreendi bem essa medida, Paulo. Esta é uma teoria que, se me dissessem assim, nós temos um mercado de trabalho pujante, em que temos matéria-prima barata, a nossa mão de obra é relativamente barata, temos margem para reduzir e a nossa produtividade está nos píncaros. Mas nós não temos mão de obra barata, não temos produtividade nos píncaros, nem temos matérias-primas com preços competitivos. Portanto, isto é tudo o que nós não devemos fazer. E vamos ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que é, aumentamos cada vez mais o número de pessoas com o salário mínimo, a classe média está a desaparecer e temos a crescer uma classe que não aumenta muito, mas vai ganhando aqui algum espaço, que é uma classe média, não, uma classe alta. Média alta. Média alta. E depois... Até porque o número quintuplicou o número de ricos em Portugal. De 2015 a 2022, fiquei surpreso com esta notícia. Sabe que há uma coisa que eu há tempos ouvi com muita piada, que era a média é uma coisa muito difícil de ser analisada. Não é? Porque eu tenho um homem e uma mulher e na média não tenho meio homem e meia mulher, não é? Ou tenho um homem e não tenho uma mulher. Sim. Portanto, isto é o problema das médias. Mas eu percebo e acho que neste momento o país deve fazer uma paragem, e a paragem é Marcelo Rebelo de Sousa olha para o Partido Socialista e tem a perfeita noção que se hoje nós tivéssemos novamente eleições, o Partido Socialista voltaria a ganhar, mas não ganhava com maioria. E tinha um problema, não ia conseguir fazer acordo com a geringonça, porque nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista, ainda por cima com um novo gestor de condomínio, ia conseguir atingir aquilo que ele pretende. Do outro lado, temos uma direita que vemos. A Iniciativa Liberal, neste momento, atravessa um momento conturbado, não é? Porque, na verdade, nós ainda não percebemos bem como é que Coutrinho sai e quem é que entra. É verdade que ainda não foram as eleições, mas nós, se me perguntar hoje se me perguntar qual é o nome de um e do outro, ninguém sabe. Portanto, nota-se que é uma coisa acessória, não é? No Chega, nós temos o Rei Sol, André Ventura, e ali está, e ali estará. E eu achei piada porque andava a correr na internet. Mas o Chega não está hoje um bocadinho mais moderado do que estava há um ano atrás? Eles não podem gastar as bandeiras, porque depois ficam sem cor. Portanto, eles têm que reduzir o ímpeto. Os primeiros 100 dias do governo, 200, 300, 400, dar espaço ao governo porque eles estão em folga, e depois é como um treinador que faz a planificação da época, não é? Eles fizeram a planificação e disseram, ok, foram as eleições agora temos que esperar, deixar correr aqui há algum tempo, quando o governo começar a ter algum desgaste, nós vamos para cima deles, e aí vamos capitalizar. E eu acho que isso é que o André Ventura e a sua entourage do Chega está a fazer. Uma coisa que me tem preocupado, estávamos a falar e se calhar vamos continuar com o Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa está num beco sem saída, porque ele também não vê alternativas. Ele olha para a direita e não vê o PSD com ele lá, vê o PSD agarrar em casos e casinhos, não vê o PSD a apresentar algo substantivo para ser a alternância ao governo do Partido Socialista. Isto não é um bocado redutor para o PSD ter este mau resultado, esta má simbiose com o poder? Eu percebo isso, mas se o Joaquim olhar à sua volta, e eu não sei quais são as bandeiras do Partido Comunista à data de hoje, eu não sei quais são as bandeiras, mas eu não sei quais são as bandeiras do é a vantagem do PSD, do PS, do PCP são essas, mas as bandeiras são sempre as mesmas. Mas do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega, da Iniciativa Liberal, eu não sei quais são as bandeiras deles. Não, e o PSD, neste momento, eu acho que está a fazer uma coisa diferente, que é, se você reparar, o PSD secou por completo, não é? Manuela Ferreira Leite, Marcos Mendes, Santana Lopes, esta geração secou,
Pedro Passos Coelho seca tudo à volta dele, não emerge ninguém que diga, ok, este pode ser um sucessor, não é? Não há ali nenhum nome que seja, ok, um sucessor natural. Mas vemos que seja que a população compreenda que está ali uma alternativa, digo eu. Mas se você reparar, porque é que isto está a acontecer? Porque Passos Coelho seca, toda a gente, Rui Rio ganha e tem a gestão que nós podemos gostar ou não gostar, mas é o estilo dele. Só quem não conhece Rui Rio é que esperava uma coisa diferente dele. Isto é, Rui Rio, na gestão pura, alemã e rigorosa dele. E agora temos Montenegro. E Montenegro tem que fazer duas coisas. Tem que descolar da ideia que era o Luís Montenegro, líder parlamentar, o homem colado ao Pedro Passos Coelho. Se reparar, esta polémica de eutanásia é uma polémica que se alimenta para as pessoas começarem a perceber que existe. Eu não vou dizer que isto foi intencional, até não é, mas até calha bem ao Montenegro para mostrar um desfazamento entre aquilo que era o Pedro Passos Coelho, o homem das contas certas, mas que levou o país e carregou o país e foi para lá da Troika, e é preciso descolar. E depois há outra coisa, Montenegro tem que ganhar notoriedade. Se o Figueiredo der conta, os primeiros outdoors do PST eram com a fotografia do Luís Montenegro, não tinham uma mensagem de género, vamos reduzir impostos, temos soluções para a educação, temos soluções para o Serviço Nacional de Saúde. Não, era uma mensagem e a cara do líder. Para quê? Para as pessoas assimilarem. E ele está a fazer um périplo pelo país, de maneira a dar-se a conhecer, a falar com as organizações, com as entidades, com as pessoas, com os líderes locais e a começar a regimentar o país. Claro que nós olhamos para as sondagens e se ele está a fazer isto é porque falta-lhe ainda ganhar notoriedade. A primeira sondagem que caiu, de certeza, no gabinete do Luís Montenegro foi a dizer notoriedade fraca. Temos que ganhar notoriedade. Portanto, ele para ser uma alternativa, as pessoas têm que o conhecer. Sim, sem dúvida. As pessoas têm que o conhecer. E não podem ser só fazer a sondagem no Parlamento, que toda a gente o conhece. Tem que ser fora do Parlamento, tem que ser em Montalegre, tem que ser no Algarve, tem que ser em Vila Real, tem que ser fora dos grandes centros urbanos também, não é? Que é aí que ele precisa ganhar notoriedade. Era normalmente reconhecido por ser um partido das pessoas mais populares, das pessoas das aldeias. Correto, mas vejam uma coisa. O PST era um partido que tinha bandeiras, que tinha ideias. E de um momento para o outro o PST deixou de ter, eu quase que diria que uma linha condutora, não é? Nós antes dizíamos, eu sou do PST por causa disto, eu sou do PST, nós agora, isto é tudo muito igual, não é? Isto quase só muda a camisa, por dentro todos têm a camisola interior igual, não é? E o PST está nesse registro. Acresce que o PST também tem neste momento que conseguir dar alguma coisa à sociedade, ok? E nos últimos anos as pessoas acharam que o PST tirou-lhes, mas o PST não tirou nada. O PST cumpriu aquilo que foi assinado pelo José Sócrates e pelo Teixeira dos Santos. Não. Mas quem assinou, quem faz o acordo da Troika, Isso é uma história, não, é uma história que eu acho que está muito mal contada, porque quem sai de lá, da reunião com a Troika, a dizer que o PST tinha conseguido tudo aquilo que almejava, foi com a Troika. Pronto, mas eu vou lhe dizer porquê. É um facto. Mas deixe-me dizer porquê. É um facto isto. José Sócrates faz um comunicado ao país às 8 da noite. Com o ministro Teixeira dos Santos ao lado dele. Com cara, estava com os sapatos apertados nesse dia. Devia ser. E está lá escrito, em rodapé, Portugal negociou o apoio com a Troika. Sim. Portanto, quem negociou foi José Sócrates com Teixeira dos Santos. E a seguir, o PSD vai renegociar. E há uma coisa que as pessoas não sabem, se calhar, é que todos os meses os ministérios todos recebiam os senhores da Troika com um conjunto de itens para cumprir. E posso-lhe dizer que a maior parte das vezes não se conseguia atingir isso. Porque as medidas que eles exigiam e que estavam negociadas eram tão duras, que era impossível cumprir aquilo. Mas, agora, veja uma coisa. Não é o próprio Passos Coelho que vem dizer
que queriam ir para além da Troika, ou seja, que as medidas que tinham sido negociadas tinham que ser agravadas. Mas acho que é uma discussão que não interessa agora ter, porque já passou, já estamos noutra onda. Mas eu acho que fazia todo sentido. Veja uma coisa, você está no hospital e nós dizemos-lhe assim, olha, eu tenho um medicamento para si em que você fica um mês sem estar em coma e tem outro medicamento para si que você está 3 dias em coma e ao fim de 3 dias fica bom. Eu penso, eu estou a falar nisto por uma razão simples, eu penso que foi esse discurso. A comunicação não foi a comunicação, e mais grave do que isso, acho que foi isso que abriu as portas a que aqueles insatisfeitos do PSD, da direita, digamos assim. Sim, abriu-se ali um espaço. Que depois viram que quer o Rui Rio, e se calhar até o próprio Montenegro, não se revejam nestes processos de direita, da extrema-direita, que estava subjacente a esta afirmação, se encontrem e digam assim, opa, afinal, se é para ir por ali, vou por um gajo que é mais agressivo, que é a Iniciativa Liberal, que comeu muitos votos que eram do PSD, e particularmente do CDS, e particularmente também do Chega. Eu percebo isso, Figueiredo. E se nós olharmos para isto, eu acho que nós devíamos fazer aqui só para dizer o que parece-me a mim que o Passos Coelho que abriu a porta à extrema-direita. Se calhar não era a intenção dele. Não. E admito que não era. Estamos 100% de acordo. Passos Coelho ficou fechado numa redoma em que achou que não havia espaço para aparecer partidos. Ok? E achou que aquele era o caminho e que só tinha era que ter próximo o PP. Ok? E por isso é que mete Paulo Portas, depois da birra e dos porta-aviões e dos submarinos, a vice-primeiro-ministro. E da folha em branco, das alterações, daquilo que eles andavam a reclamar. E segurou o PP. E quando segurou o PP, nunca pensou que existisse espaço, porque era preciso haver uma tempestade perfeita, que era um líder com o perfil do André Ventura e alguém com um conjunto de bandeiras arrojadas. Porque se nós repararmos, ele tem um perfil, se ele fosse mais monocórdico, se ele não fosse com um perfil tão acutilante, se não tivesse uma equipa tão boa a preparar a comunicação, você reparar, ele entra ali a subir o tom e chega a uma altura que ele passa a ser um líder de um conjunto de ninguém sabe o quê, não é? E depois há outra coisa, que é o Partido Socialista percebeu que aquilo ia dar desgaste e dá força. Se você reparar, nos primeiros tempos do Chega, o Partido Socialista deu muita força ao Chega. E o Chega cresceu. O Chega sem saber, e estavam a empurrá-lo para cima. Só mais um bocadinho. E agora só mais dois. E automaticamente o Chega ganha uma notoriedade que ninguém estava à espera. E agora, o que é que aconteceu? Tiraram o fio. Agora a comunicação social tirou o fio. Não, o André Ventura de um momento para o outro desapareceu. Só aparece no Parlamento. Você agora, nos últimos 2 anos... Não, mas o que eu estou a dizer, o Ventura, eu olho para... Ultimamente eu olho para o Ventura e vejo ele já com um discurso mais moderado. Porque há uma coisa que o Ventura quer. O Ventura quer ir a ministro. E sabe que para ir a ministro nunca vai a ser ministro sozinho. Vai ter que ser... Claro, errado. Nós juntando a direita toda, claro. nunca conseguir. Tem que haver uma tempestade perfeita. Sim. E eu vou dizer assim, eu não acredito, primeiro, numa geringonça de direita. E segundo, não me acredito que a Iniciativa Liberal confie no Chega. Tenho dúvidas. Agora, há uma coisa que nós devíamos olhar e perceber, que é o que é que aconteceu em Espanha? O que é que aconteceu em Itália? E foram partidos que surgiram, uns da direita, outros da esquerda, e que nasceram das cinzas. Claro que o Berlusconi não é exemplo, não é? Que ele vai buscar sempre umas senhoras bonitas, simpáticas, que cativam votos. Não é o nosso caso, não é? Mas, no caso de Espanha e no caso de Itália, nós vemos partidos de direita e partidos de esquerda que emergiram e que tiveram uma notoriedade grande. Porquê? Porque tiveram boa comunicação. Porque tiveram bandeiras. Você hoje, repare no seguinte, vamos ao exemplo, ao paradigma dos sindicatos. Nós hoje temos os sindicatos de professores, o STOP. Ninguém sabe quem é o líder. Você não sabe o nome dele. É inorgânico. É um sindicato inorgânico. Mas ninguém sabe quem ele é.
Mas a gente sabe aquele... Você de certeza que se lembra da célebre conferência de imprensa daquele senhor, aquele que... Dos transportes, Não é o dos transportes, o da educação. O da FEMPROF. o Mário Nogueira. O Mário Nogueira, que uma vez começou a tirar pratos, não se lembra disso? Não. Está a brincar? Não, Paulo. Ele fez uma conferência de imprensa, começou a explicar como é que eram os concursos para subir de professor. Eu vou encontrar isso e vou-lhe mandar. E fez. E começou. E agora. Mas o Mário Nogueira tem um problema, não. Quer dizer, o Mário Nogueira tem vários, porque ele nunca trabalhou. Não é isso. Isso é um problema. Mas não é isso. Quer dizer, o Mário Nogueira, ele arranja bandeiras em qualquer sítio. Ele deve andar num cantinho à procura das bandeiras italas. E de facto, quer dizer, eu acho que é uma política inconsequente, aquela que normalmente está ligada à FEMPROF, porque não apresenta alternativas, diz mal de tudo e de todos, e isso não é bom para a democracia. É o Chega. É um pouco Chega. Agora, e há uma coisa que eu não estou a dizer, que é uma dura realidade. Por exemplo, acho que o Bloco de Esquerda perdeu. A Catarina Martins, eu acho que ela foi de férias. Mas perdeu as bandeiras, porque aquelas bandeiras... O aborto. Aquelas bandeiras que casamento homossexual. Foram todas... Agora eu acho que eles vão pegar na bandeira de 3 casas de banho. Masculino, feminino e outro género. Deve ser. Já era, mas a brincar, a Câmara Municipal do Porto fez isso. Agora não... Eu respeito isso, mas acho que a nossa sociedade ainda não está preparada. Não é deixar de estar, quer dizer, eu acho que... Agora veja... Há dois sexos, o masculino e o feminino. Agora, imagina... E depois há umas divergências em cada um dos sexos. Não, fazer isto numa escola, eu acho que é demasiadamente perigoso. Sim. Por uma coisa que é, as crianças, sem maldade, já fazem bullying. Agora imagine entrar na casa de banho, aquilo nem é de meninos nem é de meninas. É para matá-lo do ponto de vista psicológico. Mas, olha, eu vim cá ver a bola, percebo pouco disto e não vejo muito sobre psicologia. Mas isso, de facto, acho que de facto, quer dizer, a sociedade nesse aspecto, a evolução não é positiva no meu sentir, porque há 2 sexos, o sexo masculino e o sexo feminino, e depois há variações em cada um dos sexos. Pode ser mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas os sexos são aqueles. Portanto, eu outro dia estive a ver um programa em que, eu, sem brincar, acho que ele falou em 11 ou 12... Há um deputado alemão que uma vez dirige-se ao Parlamento e faz... o elencar de todas as... Então foi isso. E eu até lhe devo dizer que houve alguns que eu nem conhecia, não é? Pois agora a variação para todos. Depois vamos retomar a nossa conversa. Marcelo e de facto as diretrizes. Marcelo, eu acho que o Marcelo está mortinho por deitar abaixo o governo, não é? E se nós repararmos, o Marcelo criou uma narrativa. Ele percebeu onde é que estava o buraco, não é? Já percebeu que o desgaste do governo não dá problemas. Ainda agora foi aberto um inquérito ao pagamento da Juventude, não é? Porque é uma coisa engraçada. Mas isto não é uma falta de lealdade da senhora e do próprio administração da TAP. Mas ela era administradora. Ela no mesmo contrato, assinou a rescisão como trabalhadora também como administradora. Não, ela tinha sido nomeada, quando foi nomeada como administradora e diretora financeira. Acho que era financeiro. Eu tinha as duas funções. Mas veja uma coisa, não acha estranho a Comissão de Vencimentos da TAP não saber de nada? Isso é muito estranho, não é estranho. Parece que eles nunca sabem de nada. Mas imagina que isto acontecia com o Passos Coelho. Está bem no Parlamento a Catarina Martins, já tinha feito 3 mortais. Mas já fez. Ela não foi ela, foi o Pedro Mota Soares, que é economista e, portanto, foi ele que é o líder da bancada parlamentar. Sim, mas a Catarina Martins, que antes berrava histericamente por tudo e mais alguma coisa. Não, mas sim, eu por acaso não encontrei, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, fizeram, portanto, a crítica e até severa, diga-se de passagem da verdade, do Pedro Mota Soares. Podem não ter tido tanta cobertura mediática normal como os outros, não é? Mas que de facto foi feito. Mas o Marcelo, eu acho que o Marcelo conseguiu picar
o ponto. E o Marcelo percebe que o PRR é o problema. Ok? E é o problema porque, se nós repararmos, é normal quando há transições de quadros comunitários as coisas atrasarem-se. É verdade. Mas porquê é que se atrasa em 2022? Intencionalmente. Porque a comparticipação do Estado não tem que entrar nas contas. Não é? E empurra-se com a barriga para a frente. Não é? Portanto, isto ao acontecer, claro que nós temos um resultado de 6,8 mil milhões de euros. Claro, e esse vai ser o grande elan para poder fazer as obras. Se nós tivermos... Eu digo-lhe uma coisa. Se eu fosse líder de um partido político, telefonava ao meu colega da Jota, dizia assim: olha, vais pôr uns outdoors a dizer: eu quero ser espanhol, não pago IVA na comida, ok? Eu quero ser francês, tive um apoio de X. Eu quero ser islandês, porque na verdade todos os governos estão todos a ajudar os países e Portugal dá 125 euros. Ok? E o pessoal, 240 euros para o pessoal consumir agora no Natal. Sim. E em janeiro, que é quando vem os aumentos dos empréstimos. Pois. Aí o pessoal... Pois, mas o dinheiro também sai para tudo, digo eu. Pois, mas há uma coisa que é esta. O governo, em vez de amealhar a receita, porque é nesta altura que o país mais precisa. Mas, eu acho que foi por causa disso, da amealhar a receita, que o governo não abriu as mãos. Não, mas veja uma coisa. O governo podia assumir alguns aumentos, por exemplo, o aumento da gasolina. Diga-me só que você teve paciência para andar a preencher os papéis para receber 5 euros. Ah, pois, como você, muitos. E foi um direito que você... Mas se fosse direito, como o governo espanhol fez, você beneficiava, eu beneficiava, todos nós estamos nesta sala beneficiados. O governo português quis amealhar. É porque é dificuldade, não é? Grão a grão. É dificuldadezinha. 6 mil milhões de euros no bolso. 6, quase 7. Que é 6 mil milhões 832. 6,8 mil milhões. Pronto. Portanto, é muito dinheiro. O Marcelo, para mim, pega na chave certa e é o plano, o PRR. E nós, com o PRR, temos aqui duas hipóteses. Ou vamos conseguir injetar dinheiro na economia a sério. Injetar dinheiro na economia a sério significa internacionalização. Ok? Porque o nosso mercado não tem capacidade para assumir crescimento das empresas. Portanto, nós temos que ir para fora. E vamos para fora para onde? Os Estados Unidos, neste momento, estão a crescer, coisa que não era normal. E estão a trabalhar internamente e a ganhar músculo. Resultado do Trump. Sim. Não é este senhor que anda lá, que faz o casamento da filha na Casa Branca, que fez lá o casamento da filha da Casa Branca e está mais preocupado em não nos chateiem muito, que a economia está a crescer, mas à custa do Trump. A Europa está com dificuldades. Há crise. E não é só cá. Há a crise das matérias-primas. Há uma crise instalada. Vejam que nós, pela primeira vez, a APED assumiu publicamente que já existem insuficiência no fornecimento de alguns produtos alimentares. E não foi só por causa do Natal. Porque começa a haver dificuldade em haver os laticínios, os ovos, os leites. Portanto, isto vai começar a crescer. E nós, mesmo que a guerra se resolva hoje na Ucrânia, nós vamos ter um outro problema. É que o celeiro não é... Acabou a guerra, está a nascer. Há um trabalho que desminar a Ucrânia para ela voltar a ser um celeiro, vão ser se calhar alguns anos. Portanto, nós olhamos e percebemos duas coisas. A gente vai crescer para onde? E agora vejam outra coisa. A China não está constipada, está com uma gripe grande, ok? O Covid lá começou a sério. Pela primeira vez a China admitiu, não formalmente, mas informalmente, que não tinha capacidade para lidar com o problema e teve que vir à Europa, aos Estados Unidos, buscar vacinas para resolver o problema deles lá dentro. Portanto, é um sinal evidente que o problema é grave. Porque normalmente aquilo está a arder, lembrem-se, eu já tinha falado disso cá há uns tempos atrás, a banca chinesa regional começou a estourar e nós cá na Europa não sabíamos. Houve assim uns resquícios, mas não teve... Mas acho que é... Aliás, a grande empresa do sistema financeiro deles estava em dificuldades em pagar. Sim, e veja uma coisa... 2 mil milhões de euros era montante do
default deles, Sim. da dificuldade de pagamento. Nós cá em Portugal, por exemplo, um banco insignificante, o BPN, quando arrebentou, até nas Ilhas Caimão soube que tinha arrebentado, não é? Sim. Portanto, temos essa peripécia. Mas isto, de uma forma sumária, eu considero que o professor Marcelo, o Sr. Presidente da República, está cheio de vontade de deitar o governo abaixo. E está a criar a narrativa, não é? E se nós repararmos, ele vai... Ok, vamos nomear mais estes ministros, aceitamos e não sei o quê. Estamos a poucos meses das últimas eleições, portanto, não passaram 10 meses. 2 anos, nem 3 anos, nem 4 anos, portanto, é uma coisa recente. Não se quebra uma maioria a menos de 3 anos ou de 2 anos, não é? E o Governo nem 1 ano tem neste momento. Tem 10 meses. Portanto, o que acontece, na minha opinião, é que o professor Marcelo está a criar a narrativa para depois chegar a uma altura e dar a machadada final. Agora falta saber a habilidade política do príncipe, o professor, o doutor, o príncipe político, que, se nós olharmos, os ministros que António Costa tem, parece que são a corte de Lisboa. Você tirando Pizarro, que entrou recentemente, e tirando o José Luís Carneiro, que são os dois do Porto, o que é ministeriável é tudo Lisboa. Ok? Secretários de Estado. O Medina também é do Porto. Não, mas o Medina foi presidente da Federação. Esse é o príncipezinho. Ou dois. Porque o Medina foi presidente da FAP e depois foi para Lisboa. Aburguesou-se lá, não é? Portanto, faz parte da corte. Foi presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, perdeu as eleições e vai a ministro das Finanças. Não é um ministério qualquer. Portanto, o que acontece aqui é que o resto do país do Partido Socialista está desconfortável, porque parece que não existem quadros do Partido Socialista. Você no tempo do António Guterres ou de Sócrates, você tinha o Armando Vara lá de cima de Bragança, ou Vila Real, tinha do Algarve, tinha de Castelo Branco, a coisa era mais transversal. Portanto, o próprio partido estava mais coeso, mais mobilizado, não é? Sim. Agora, eu acho que António Costa chama Galamba e a Secretária de Estado para enfraquecer Pedro Nuno Santos. Há uns que dizem, não, isto é para dar força para o Pedro Nuno Santos, vai ficar com mais força dentro do governo, mas que é o Galamba agora vai... Eu acho que o governo fica mais fraco com a perda do Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos era um bom dava ator. governamento. Era um bom ator. Sim, e tinha uma capacidade e uma visão política, um rasgo como poucos, não é? Sem dúvida. Vejamos que ele levou pancada forte e feio e só a última é que ele sai. Mas eu acho que a entourage do Pedro Nuno Santos... Eu acho que ele sai por uma razão muito simples. Falta de lealdade por parte da administração da TAP e do secretário de Estado. Eu por acaso acho que o Pedro Nuno Santos sai... E até interna, se calhar, até do próprio